A ECT, da Empresa de Correios e Telégrafos. Essa empresa, senador, o senhor deve lembrar, foi considerada no mundo uma das mais respeitadas no mundo. O presidente de então chegou a presidir a Organização Internacional de Postagens, de Correios, internacional. E o Correio era padrão. Entre as instituições que se pesquisavam as mais respeitadas no Brasil pela sua eficiência, o que aparecia? Correios. E essa empresa está há 220 anos estatizada. E ela, depois de 2005, passou a ser privatizada pelos partidos políticos que governavam então. Hoje, o jornalista José Casado traz à luz dados surpreendentes. Ele escreveu hoje no jornal O Globo o título da matéria, Como Destruir uma Empresa. E aí, apesar da auditoria, o Brasil é pouco auditado, apesar da auditoria, ele fala e lembra que, em meados de agosto de 2005, Lula recebeu um relatório de auditoria sobre 7 em cada 10 contratos assinados em 40 departamentos dos Correios durante os seus 19 meses de governo. Em valor, correspondiam a 2/3 do faturamento anual. O documento descrevia 525 tipos de irregularidades, a maior parte classificada como de alto risco para a empresa. No desgoverno, gastaram-se 13 bilhões de reais, corrigidos pelo IGPM, em equipamentos e tecnologias sem análise de viabilidade técnica, de custos e de condição jurídica, alguns com pagamentos antecipados e sem comprovação. Num deles pagou-se 178 milhões de reais por uma avaliação de gestão. Sabe qual foi o resultado? Insuficiente, ironizaram os gestores, os auditores. Pois então, nessa mesma época, veja só mais ainda, não foi só esse o descalabro da gestão. Numa empresa padrão internacional que hoje oferece mau serviço porque os trabalhadores, os funcionários dos Correios, não têm qualquer estímulo para estar ali trabalhando. Nessa mesma época, o Fundo de Pensão dos Correios passou grande parte dos seus recursos à gestão da Atlântida Administradora de Recursos, em parceria com o Banco Mellon dos Estados Unidos. Mais tarde, o Postales descobriu que o dinheiro havia evaporado na compra de títulos sem valor qualquer da Venezuela e da Argentina. Aquela afinidade ideológica que levou ao fundo do poço, à bancarrota, essa empresa que já foi referência internacional, a empresa dos Correios. O prejuízo estimado com aquele investimento de alto risco, mas com grande prestígio ideológico, foi de 5 bilhões de reais. Enquanto isso, o caixa da empresa era drenado em mais de 5 bilhões para socorrer o governo da ex-presidente Dilma Rousseff sob a forma de pagamento de dividendos à União. Ou seja, tudo contabilidade arrumada de jeito para justificar o injustificável. E, claro, vale lembrar também, senador José Medeiros, que à época, veio aquela CPI dos Correios, lembra, senador? A CPI dos Correios lá da Câmara. Quem era o presidente da Comissão Especial? Delcídio Amaral. O relator, Osmar Serralho. E aquela CPI custou o mandato de José Dirceu, que hoje teve a sua pena ampliada pela Justiça Federal da 4ª Região em Porto Alegre, na Operação Lava Jato. Então, é preciso trazer à tona essas questões, porque isso é muito grave. É a drenagem do dinheiro público, é a destruição de uma empresa com uma gestão absolutamente irresponsável, para dizer o mínimo, senador. Irresponsável com o dinheiro público. E agora, o rombo no fundo de pensão, que foi pago pelos servidores, o rombo somente em 2014, segundo a revista Época, foi de 5,6 bilhões de reais, que obriga o pagamento de contribuições extras, ou, portanto, dos próprios funcionários, sobre o valor da aposentadoria, da pensão ou do valor previsto para o benefício. Nesse percentual de quase 18%, também está incorporada a contribuição para cobrir o déficit de 1 bilhão de 2012 e 2013. Assim é que nós temos que entender
onde os problemas aconteceram e onde levaram este nosso país. Por isso, saúdo com muita ênfase a iniciativa do Tribunal de Contas para estimular os órgãos públicos a trabalharem com mais transparência, com melhor governança, com bom planejamento, porque somos pouco planejados no Brasil, o setor público é pouco planejado e isso custa caríssimo à sociedade brasileira, que cada vez mais paga impostos salgados e recebe serviço de péssima qualidade.